E a notícia que nós temos deste fim de semana é que os venezuelanos rejeitaram em referendo a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça sobre a longa disputa territorial do país com a vizinha Guiana e apoiaram a criação de um novo estado na região de Essequibo. Segundo a autoridade eleitoral local, mais de 95% dos eleitores aprovaram as 5 questões elaboradas pelo governo. A província de Essequibo é um território rico em petróleo, que atualmente pertence à Guiana, embora seja reivindicado pela Venezuela desde 1841. A área é maior do que o estado do Ceará, e não está claro como as autoridades venezuelanas pretendem implementar a anexação do território. É aí que mora o problema. Maduro comemorou o resultado e o presidente da Guiana, Mohamed Irfan Ali, disse que muitos guianeses viram o referendo com suspeita. Lula disse que espera bom senso em torno dessa tensão. O setor de inteligência da Polícia Federal Brasileira acompanha a situação na fronteira em meio ao aumento da tensão e o Exército aumentou de 70 para 130 o efetivo do Pelotão Especial de Fronteira de Pacaraima, em Roraima, para reforçar o patrulhamento na divisa do Brasil com a Venezuela. O governo quer evitar que a Venezuela use o território brasileiro para avançar sobre a Guiana. O território de Essequibo é disputado entre os países há mais de um século, desde o fim do século ali do século XIX, né? Desde ali de 1900 mais ou menos está sob o controle da Guiana. A região representa 70% do atual território do país e lá moram 125 mil pessoas. Na Venezuela, a área é chamada de Guiana Essequiba, é um local de mata densa, mas a grande jogada por trás está na descoberta realizada lá em 2015, com a grande quantidade de petróleo na região. Estima-se na Guiana que existam reservas de 11 bilhões de barris, sendo que parte, a mais significativa, é offshore, ou seja, no mar perto de Essequibo, e por causa do petróleo, a Guiana é o país sul-americano que mais cresce nos últimos anos. Ambos os países afirmam ter direitos sobre o território com base nos documentos internacionais. A Guiana afirma que é a proprietária do território porque existe um laudo de 1899 feito em Paris, no qual foram estabelecidas as fronteiras atuais. Na época, a Guiana era um território do Reino Unido. Por outro lado, a Venezuela afirma que o território é dela porque assim consta num acordo firmado em 1966 com o próprio Reino Unido antes da independência da Guiana. O petróleo na região agravou a disputa porque a Venezuela argumenta que a Guiana está comercializando blocos que não são dela. Então, a gente vai precisar seguir monitorando essa situação. O primeiro passo de agravamento realmente aconteceu neste final de semana. Agora, basta ver como Nicolás Maduro, o presidente ditador da Venezuela, vai conseguir ou vai tentar implementar essa ofensiva na Guiana, sem passar pelo Brasil, que não é interesse nacional, e também entender como até os Estados Unidos podem se posicionar nisso, né, já que algumas petroleiras norte-americanas são as principais que estão capturando esse petróleo que lá está na Guiana. Fechado? Vamos seguir acompanhando, porque é um fator que interessa não só a gente, mas, enfim, praticamente o Ocidente como um todo.